As religiões já trouxeram muita coisa positiva, principalmente para o avanço da humanidade. Isso é fato inegável. Mas o ser humano já fez tanta besteira em nome de Deus ou em nome das religiões, que tem pessoas que hoje, ao ouvir a palavra espiritualidade, logo assimila a questão com religião e foge léguas do assunto. E no vídeo de hoje eu quero demonstrar que nós, seres humanos, já estamos alcançando um nível de maturidade espiritual em que é perfeitamente possível nós abraçarmos a espiritualidade e que aos poucos a religião institucionalizada vai se tornando completamente desnecessária. Então é óbvio, as religiões, principalmente na época primitiva, do florescimento e do desenvolvimento da civilização, elas tiveram um papel muito importante para o avanço e para o progresso da própria humanidade. É que antigamente, lei e religião praticamente não havia diferença, não se distinguiam, porque as religiões, detentoras da palavra divina, da palavra de Deus, eram elas próprias que formulavam as leis e as regras de convívio na sociedade. E naquela época isso era muito benéfico, simplesmente porque se nós imaginarmos o modo selvagem como o ser humano operava nas relações sociais, então nós vamos ver que aquele modelo de um divino que castigava, de uma entidade de Deus que mandava os seres humanos para o castigo eterno nas labaredas do inferno, então nós vamos ver que esse modelo que trouxe tanto medo e opressão naquela época, até certo ponto foi muito positivo, porque acabou freando esses instintos totalmente selvagens do ser humano. Então o homem ele já não fazia as coisas erradas por ter evoluído, não fazia por medo, mas óbvio que isso também tem o seu valor. Só que nós, seres humanos, nós estamos evoluindo intelectualmente e espiritualmente. E óbvio, essa evolução vai fazer com que nós, seres humanos, automaticamente vamos nos desligando das instituições religiosas que estagnaram em seus dogmas e preceitos. Cara, ainda tem gente que acredita que a Terra é plana e desenvolve teorias e contas e blá 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 para tentar convencer as pessoas de que a Terra é plana. Mas então o que é importante nós termos em mente é que essa evolução que está se operando no nosso modo de entender, no nosso modo de se relacionar com a nossa espiritualidade, ela está nos trazendo a possibilidade de nós assumirmos as rédeas da nossa própria evolução, sem a dependência de uma instituição religiosa. A religião, de um modo geral, ela se baseia na premissa de que você precisa seguir alguém, um sacerdote talvez, para que esse alguém venha a guiar você no seu caminho espiritual religioso. De que nós não encontraremos a salvação em nenhum outro lugar, somente através desse sacerdote, ou de um santo, ou de um Messias. E é interessante nós percebermos o modelo psicológico do ser humano, que mesmo, às vezes, saindo do caminho de uma instituição religiosa e procurando um caminho espiritual, muitas vezes o ser humano ainda precisa de alguém que vá guiar ele em sua própria busca. Ou seja, nós trazemos o mesmo padrão, o mesmo modelo psicológico para a espiritualidade. E parece que se nós não tivermos um guru ou um mestre nos guiando, parece que a gente fica sem norte. Isso de certo modo é positivo, porque é óbvio, você precisa ouvir os conselhos, ouvir a sabedoria de alguém já mais experiente no caminho. Só que você não pode depositar toda a sua confiança em um mestre ou em guru, porque você corre o risco de se decepcionar. Ora, mas como eu vou me decepcionar com um mestre espiritual? Pô, porque o cara é ser humano, exatamente assim como você. Isso já aconteceu comigo. Eu já me decepcionei várias vezes com pessoas porque eu julgava que aquela pessoa era perfeita e infalível. Mas eu percebi em algum momento que não, que aquela pessoa é um ser humano, que é alguém que está fazendo também a sua própria busca, de alguém que está vivendo a sua própria experiência e que ainda não alcançou a perfeição. E do mesmo modo, outras pessoas também já se decepcionaram comigo, porque descobrem que o Leandro gosta de ouvir rock, porque
que descobre que o Leandro também tem seus defeitos. E cá entre nós, eu não sou guru, não sou mestre de ninguém. Sou no máximo um cabeção que gosta de questionar as coisas. Então volto a repetir, é óbvio que nós precisamos ter sim referências. Eu mesmo tenho várias referências espirituais, vários indivíduos já mais experientes, que já têm um conhecimento muito maior naquilo que eu estou buscando, e que algumas vezes, quando eu tenho dúvida em algum aspecto, eu vou buscar informações, vou buscar ver o que esse indivíduo está falando sobre determinado assunto, mas eu encaro apenas como a opinião de alguém mais experiente, não encaro como uma verdade absoluta. Então o que eu quero deixar claro é que o indivíduo, o buscador da nova era, ele vai aprender a seguir a sua luz interna. O indivíduo espiritualizado da nova era, ele não é necessariamente religioso. Ele não vai seguir necessariamente esta ou aquela doutrina. E este indivíduo jamais vai se taxar de ou católico, ou espírita, ou budista, ou umbandista. Eu trabalho sim em um centro espírita, porque esse local me deu a oportunidade de eu estar levando um pouco de luz e do meu conhecimento para as pessoas. E aí as pessoas se espantam quando eu digo que eu não sou espírita. Como assim, Leandro? Você trabalha no centro espírita e você não é espírita? O que você é então? Cara, eu não sou coisa nenhuma. Eu sou eu mesmo, eu sou Leandro. Eu sou um cara que está buscando. Eu sou um cara que eu adoro buscar conhecimento de diversas fontes. Então, se eu digo que eu sou espírita, eu estou excluindo o budismo, eu estou excluindo o taoísmo, eu estou excluindo o zen, eu estou excluindo todas as diversidades de religiões e de conhecimentos que vieram com o advento do cristianismo. Então, que tipo de buscador eu vou ser se eu excluo algumas coisas em detrimento de seguir um caminho único e específico? E vamos reconhecer que cada uma dessas religiões, cada uma dessas seitas, elas têm sim algo a oferecer. Então é por isso que eu digo que eu não sou coisa nenhuma, mas eu sou um pouco de tudo ao mesmo tempo. A religião, ela quer que nós sonhemos com o paraíso, com as glórias depois da morte. A espiritualidade vai te ensinar a encontrar o paraíso que existe dentro de você, aqui e agora. A religião diz que Deus está em algum ponto específico do universo, provavelmente muito distante do ser humano. Mas a espiritualidade te faz descobrir que o divino que existe está dentro de você e em todas as outras coisas que existem. A religião te traz a história de um mestre pleno e realizado e diz que você deve segui-lo porque ele é o único Messias e Salvador. A espiritualidade te dá a possibilidade de você se tornar pleno e realizado, assim como esse mestre. A religião vai nos dizer que Deus criou o homem e criou toda a natureza para servir aos anseios do homem e para que o homem possa explorar ela à vontade. Já a espiritualidade, ela vai te ensinar a viver em plena harmonia, união e paz com a natureza e todas as formas de vida. A religião quer que você renuncie ao mundo, pois ele é pecaminoso. A espiritualidade te ajuda a viver no mundo, vivendo de modo harmônico com ele. A religião faz separação, faz a distinção entre o sagrado e o profano, o divino e o diabólico, entre o bem e o mal. A espiritualidade vai te mostrar que tudo, absolutamente tudo, é divino. E as experiências talvez negativas que nós vivemos em uma situação ou outra são apenas escolas que nos possibilitam o crescimento espiritual e o caminho em direção à luz. O recado por hoje é esse, pessoal. Agradeço a todos por acompanhar o nosso trabalho. Não esqueça de clicar no link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo para fazer a sua doação espontânea ao canal. Muita paz a todos e até a próxima!